olha eu aqui. Olha eu aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês de mais uma live que a gente transmite aqui da minha casa, nessa primeira terça-feira do ano, retomando aquelas que a gente sempre vinha fazendo, falando a respeito da Bíblia Sagrada. Mas antes de fazer a leitura bíblica, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, daqueles que são leitores da Palavra de Deus, são crentes, frequentam a igreja, pastores, obreiros, que têm intimidade com a Palavra de Deus, e estão na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja, e que a partir de março de 2020 houve uma interrupção muito grande no círculo da vida, no círculo do mundo. O mundo praticamente paralisou. E nós estamos diante de uma pandemia sem precedente. Nós não temos nenhum tipo de informação do que se trata, do que vai acontecer. Não temos nenhuma perspectiva real de que essa situação ela possa vir a ser esclarecida, controlada. Vemos que a mutação do vírus está correndo por todos os países, na Europa, na África, na América. Então nós estamos vivendo dentro do contexto bíblico o princípio das dores, que é o prenúncio da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele disse que haveria de guerra, de rumores de guerra, havia pestilências, tá? Pai contra filho, nação contra nação, e nós temos visto o aumento da violência, o aumento das mortes, a fome, a miséria. E nós não vemos saída para isso. E crente, aqueles que frequentam as igrejas, eles são pessoas chamadas por Deus para herdarem a vida eterna. E que a vida de Jesus significa o arrebatamento da igreja, para que aqueles que estão preparados e aqueles que realmente têm a salvação possam ascender aos céus com o Senhor Jesus. Mas o que vemos acontecendo nas igrejas nos últimos tempos é que ninguém está preocupado com esse acontecimento.
que aqueles que foram chamados para a salvação, que aqueles que foram convidados por Jesus para o aceitarem como Salvador, eles vão às igrejas, mas não vão em busca de adorar e servir ao Senhor em gratidão pela salvação das suas almas. A maioria das igrejas está nos oferecendo, está a oferecer àqueles que ali se achegam a possibilidade de uma prosperidade para ter uma vida de fartura, uma vida nesta terra. Mas Jesus veio para salvar. E o apóstolo São Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele vai orientar esta igreja sobre as bênçãos de Deus para a humanidade. E quando ele chega no capítulo 2, ele vai falar nos 10 primeiros versos a respeito da salvação pela graça. E hoje, meus irmãos, o que se prega nas igrejas é aquela questão de você ser desafiado para a parte financeira, para a contribuição, para comprar as coisas como se Deus se vendesse. Então Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos significa separados. Tá? Então, a morte assim, a morte física, tira do corpo todos os sentidos e o deixa sujeito à putrefação. A morte espiritual rouba do homem sua sensibilidade para questões espirituais. Então, as pessoas que estão indo nas igrejas, elas não estão indo em busca da questão espiritual, que é a salvação. Então, Paulo está dizendo que Deus, através de Jesus, nos vivificou, porque nós estávamos mortos na ofensa e no pecado, ou seja, nós estávamos cheirando mal as narinas de Deus. E Deus, então, vai nos dar a oportunidade de nós termos a salvação. E é isso que deve nos preocupar no presente momento, na presente pandemia, que é um pronúncio da aproximação de Jesus Cristo. Verso 2: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera no filho da desobediência. Então, éramos pessoas que estavam servindo a um outro Senhor que não era o nosso Deus. Verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a salvação não tem nada que pague a salvação, não tem nenhum tipo de contribuição, não tem nenhum tipo de desafio, não tem nenhum tipo de mantenedor. Por quê? Porque tudo é de graça, e a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Tá? Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados e agora estamos assentados nas regiões celestiais. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos novamente, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras de sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então, nós verificamos o seguinte, que o texto de Paulo aqui, ele vai colocar-nos em contato com 3 perguntas básicas acerca da doutrina da salvação bíblica, daquilo que a Bíblia faz. Primeira coisa, quem pode ser salvo? Olha uma resposta do Senhor Jesus, quando falava com aquele moço rico que foi procurar Jesus, querendo saber o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus disse se ele conhecia os mandamentos, e ele disse que conhecia e que cumpria desde a sua infância. E Jesus então foi dialogando com ele, e chegou a um ponto que Jesus disse para ele o seguinte: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele moço saiu pesaroso da presença de Jesus. E Jesus disse quão difícil é entrar um rico no reino do céu. Por quê? Porque a riqueza nos prende aqui. O que se oferece nas igrejas hoje é a riqueza, é o poder, é a vida boa. Então essas são coisas que nos prendem aqui. Ao que ouvindo os discípulos isso, ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondendo: ninguém pode ser salvo, ou a salvação é impossível ao homem, tá? Mas não a Deus, porque Deus está oferecendo ela de graça. Bom, alguém quis saber quantos serão salvos. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, não revelando um número,
mas afirmando que todos aqueles que foram escolhidos por Deus serão salvos por meio da sua morte. Então, quando ele fala isso, ele está falando daquele pastor que veio chamar as ovelhas. Veio chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas estas ovelhas não quiseram lhe ouvir. Ele então passou a chamar os gentios, tá? E aí então vem a nossa pergunta: como é que eu posso ser salvo? É fácil. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi o que falou com o carcereiro de Filipe. E a resposta bíblica é: crê no Senhor Jesus. Não é preciso fazer nada, apenas receber pela fé a salvação realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse foi o convite que foi nos feito a nós, para que nós pudéssemos aceitar a salvação. E o objeto da salvação, Paulo fala isso claramente: e vos vivificou, isso é, Deus nos tirou da podridão do pecado, nos deu uma nova vida para nós sermos salvos. Porque o objeto da salvação é o ser humano, é a criatura humana. O problema é que tudo isso brota de um coração orgulhoso, que nem sempre ele quer seguir os dítimos dados por Deus. Veja bem, primeira coisa que Paulo diz, que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Versículo 2, que andava segundo o curso deste mundo, tá? O espírito da época que caracterizava a humanidade alienada de Deus, a ideia é de que o estilo de vida determinado pela época, o mundo significa todo o sistema social ou a sociedade que se opõe a Deus, recomenda aos crentes: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tiago declara de forma objetiva e direta: infiéis. Infiéis no original significa adúlteros, isto é, os que são desleais para com Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que o povo está querendo quando vai buscar as riquezas, as coisas do mundo? É se tornar um inimigo de Deus, mas Deus nos amou e nos dá a salvação. Segunda coisa, que está aqui no capítulo 2 também: andávamos sobre a influência do domínio de Satanás. Antes de nos convertermos, nós estávamos no império das trevas. Neste império, Satanás é o imperador, com totais poderes sobre seus escravos. Ele domina de forma absoluta a totalidade. Ele é o príncipe deste mundo. Obedecemos totalmente às ordens do príncipe do império do ar. Paulo acrescenta: o mesmo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse é o espírito de Satanás,
que age naqueles que por natureza são filhos da desobediência. E a Bíblia faz uma diferença clara entre o filho do diabo e o filho de Deus. Tá? Então existe uma diferença. O desobediente não pode ser considerado filho de Deus. Uma terceira coisa está aqui no versículo 3. Andávamos atendendo às nossas paixões e pensamentos pervertidos. Significa que nós obedecemos aos dítomos da razão e da vontade corrompida. Isso significa que vivíamos para atender às paixões da carne, da nossa natureza corrompida, segundo Gálatas 5, de 19 a 21, lá você vai ver as obras da carne. Éramos totalmente depravados no entendimento, nas ações, no falar, no agir. Então Deus, quando vai nos tirar desse local, é para nós termos uma vida diferente. Então o que Deus quer? Observe que Paulo fala que os mortos espiritualmente viviam para agradar o mundo, o diabo e a carne. E estas são as três fontes de tentação do crente, que ele quer fazer a vontade do diabo, da carne e do mundo. Então não podemos agradar a Deus. Quarto lugar, ainda no versículo 3, éramos naturalmente passivos à ira de Deus. Por quê? Porque diz, e todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós nos tornávamos inimigo de Deus. A situação era da seguinte maneira: nós estávamos mortos, estávamos escravizados, estávamos condenados. Deus ofereceu vida aos mortos, libertação do cativeiro, perdão dos condenados, para nos conduzir ao céu, e deixa-nos aqui para nós podermos laborear, trabalhar para obtermos a presença de Deus. Paulo utiliza 4 palavras para revelar a causa da nossa salvação. Primeira coisa, misericórdia. É a misericórdia de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E bondade, pela bondade do Senhor, é que Ele nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a misericórdia aqui significa compaixão, dó, simpatia. Trata-se de um atributo divino que é exercido em benefício do pecador. É o amor de Deus em atividade, que reconhece que o homem é apenas pó, e se ele não se arrepender, ele não tem esperança na segunda ressurreição. Aliás, na primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição é para aqueles que são salvos. Outra coisa, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Então aí vem o amor. Outra causa da nossa salvação é a grandeza deste amor. Deus é amor,
e tudo que ele faz é motivado pelo amor, inclusive a nossa salvação. Podemos dizer que o amor de Deus é a sua extensão e intensidade do tamanho do próprio Deus. Isso é imensurável. Ninguém tem como definir o tamanho do amor de Deus. E é por isso que ele nos tolera, é por isso que ele nos aguenta, e é por isso que ele tem misericórdia de nós. Outra coisa, a graça. Pela graça sois salvos. Aqui o verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando Deus ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitou lá do mundo do pecado e deu-nos uma nova vida. E essa nova vida é aquela que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas os evangélicos da atualidade, eles estão buscando as velhas coisas, vivem no mundo de pecado, vivem no mundo de impureza, vivem cometendo toda sorte de desatino contra Deus. Existe todos aqueles males condenados por Deus na sua palavra, que eles estão aceitando pacificamente, como ensinamento dos gênios. Meus irmãos, isso desagrada a Deus. Então aí que vai a coisa. A bondade, como eu falei aqui no verso 7, diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Benignidade, bondade. Deus então vai aqui mostrar a suprema riqueza da graça de Deus por nós, se expressa pela sua bondade, né? Bondade significa gentileza, generosidade, né? Que Deus tem para conosco. A bondade de Deus não é meramente um sentimento, mas uma ação bondosa em nosso favor. Em síntese, a nossa salvação surgiu no coração de Deus. Ele é rico e grande em misericórdia, amor, graça e bondade. É por isso que Ele te dá a salvação. Mas uma expressão adjetiva que contrapõe a condição desesperadora do homem morto nos seus pecados, na sua vida. Ele, juntamente com Cristo, ele agora é salvo, ele agora tem a oportunidade. A salvação teve um custo. A salvação para Deus foi o sacrifício de Jesus. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. 3 ações ligadas a esta frase. Deus nos deu vida. Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar com Jesus nas regiões celestial. Então, para que isso continue na nossa vida, nós precisamos sair do mundo de pecado e entrarmos no mundo da santificação, porque Jesus está às portas. A salvação tem um custo para nós. É grátis, isto é, um presente imerecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entretanto, aqui é que a fé é salvadora e está inclusa no dom, ou seja, um morto para ser vivificado, ele precisa receber também a fé para ter a vida.
A fé é o instrumento ou a mão que recebe o presente da salvação. Esta fé não é de todos, mas dos eleitos de Deus. Então aí tem um custo. Você precisa ser eleito. Você precisa receber a bênção de Deus e entender que Ele nos dá essa nova criação, dizendo-nos o seguinte, que antes nós estávamos longe. Por quê? Porque era distante a nossa justificação. O sacerdote só entrava no Santo do Santo uma vez por ano. Ele ia até o propiciatório carregando o sangue de um animal que representava todo Israel. Isso uma vez por ano. Agora não, você pode ser salvo agora, porque o sangue de Cristo já foi vertido para te dar o direito de vida eterna. E você pode ter essa bênção hoje, sabendo de uma coisa, que aprendemos que a salvação tem um preço para nós e para Deus. Para nós é crer, é acreditar. Para nós é deixarmos toda a vida de pecado, todo mau pensamento, todo vício, toda soberba, toda mentira, porque isso não vai entrar nos céus. Todo aquele que pratica maldade, ele está fora desse contexto, ele está fora desse argumento aqui do apóstolo São Paulo, porque a palavra de Deus, ela nos diz que o resultado da salvação é uma vida produtiva ou cheia de frutos, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Veja aqui o verso 10, porque somos feituras sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, criados em boa obra. Vemos que o Altíssimo criou suas obras para um propósito notável e benéfico. O ser humano, por exemplo, feito com maestria e dotado do fogo divino, foi formado para fazer o que é bom, o que é justo, porém somente aqueles que se tornam novas criaturas cumprem este propósito, pois apenas quem é regenerado e salvo ama a justiça, a santidade. Diante disso, podem glorificar a Deus e se beneficiar, e também beneficiar seu semelhante com suas virtudes, com os seus frutos, com as suas boas obras, porque são pessoas que só fazem o bem. Agora, muita gente que anda fazendo o mal, acreditando que é um candidato sério ao céu, ele está redondamente enganado. Porque veja bem que a nossa salvação, ela vem de uma atitude de Cristo em nosso favor. Aqui no verso
16, verso 16 do capítulo 2 de Gálatas diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então você só pode ser justificado se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas coisas preparadas, as obras, são rejeitadas como fundamento da nossa salvação. Tá? Somos salvos pela graça, como já lhe disse. Preparadas, Deus nos criou, somos obra dele. Isso é um poema, em Cristo Jesus. Ele também preparou obras para que andássemos nela. Todos crentes precisam produzir frutos, obras que demonstrem a existência de fé no seu coração. A fé sem obra é morta, diz Tiago. Esperadas as expectativas de Deus, é que andemos nelas. Ele quer que nós sejamos sempre produtivo. Veja lá o que ele fala aqui em João, capítulo 15, versículo de número 5. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então você, para frutificar no Espírito, você precisa estar em Cristo, você precisa viver em Cristo, você precisa ser de Cristo, você precisa aprender que somos de Deus por direito de criação, e agora também somos de Deus por direito de salvação, porque Ele nos tirou do mundo de pecado e agora nos salvou. E aprendemos que a salvação, pela graça, deve produzir uma vida cheia de boas obras. Não é esta vida mesquinha que a gente vive, que muitos estão correndo atrás do homem para ver se recebe alguma coisa de Deus. Não, você tem vida em Cristo. Cristo te dá a vida, Cristo te dá a garantia. Ah, meus irmãos, e nós não podemos dar fruto se permanecermos em comunhão com o mundo, mas nós vamos dar fruto se permanecermos em comunhão com o Senhor, se ficarmos em comunhão com Ele, se estivermos com Ele, se andarmos com Ele, se obedecermos a Ele, se acreditarmos na Sua palavra. Pare de correr atrás do homem, pare de correr atrás das igrejas lotadas, porque Deus quer você fiel a Ele, aí onde você está. E a pandemia, ela veio para nos colocar em xeque-mate, para que nós pudéssemos entender que os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Eles não precisam da multidão, eles não precisam do pula-pula, eles precisam ter Cristo no coração, eles precisam ser vibrantes na presença do Todo-Poderoso, né? Porque a fé salvadora, para nós recebermos a salvação, também é um presente de Deus. Deus te dá de presente isso para que você acredite no seu poder, acredite na sua verdade, acredite nos seus ensinamentos. Então, meus queridos, veja bem,
se aproxima o momento em que Jesus disse que ele virá buscar a sua igreja. E os anjos, lá no monte, quando viram Jesus ascender aos céus, eles responderam aos varões, dizendo: varão galileus, esse mesmo Jesus que de entre vós será tirado, ele voltará. Jesus está voltando. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Busque uma vida de santificação. Busque uma vida de meditação na palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. Não vai atrás do que esses homens estão ensinando, não. O que esses teólogos estão ensinando. Porque no grego era isso, porque no hebraico era aquilo, porque... Não, irmão, vai na palavra que você tem aqui. Esta palavra sua aqui já foi traduzida exatamente para você ver ela. Aqui está tudo que você precisa. Você não precisa correr mais atrás de ninguém. É bom estudar, é bom aprender, mas é bom andar segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, crendo no seu poder e crendo na sua graça. Que Deus possa abrir os teus olhos. Você que está dormindo, levante-se de entre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer, Cristo quer abrir os teus olhos, Cristo quer te dar uma razão para que você possa entender o que é ir para o céu, tá? Porque você vai saber que Deus te dá tudo isso de graça, de graça. Olha o ensinamento de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. E eu te pergunto, o que você tem ido buscar nessas grandes reuniões de milagre? A Bíblia não diz que a fé vem pelos milagres. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você vai lá e você vê milagre, mas você não ouve palavra. E Deus quer que você ouça a palavra. As cartas, as igrejas da Ásia, sempre tem no final um refrão. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu te pergunto, você está ouvindo a palavra ou você está dando ouvido ao profeta, às profetadas? Você está ouvindo a palavra ou você está ouvindo e vendo os milagres? É isso que você está fazendo? Jesus, ele veio trazer a salvação. O milagre era uma sequência da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Mas o principal é a salvação da tua alma. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuide da sua alma, ela precisa ser salva. Não vá à igreja apenas por ir, mas vá porque você quer adorar e agradecer a Deus pela salvação da tua alma. Vá lá agradecer a Deus, dizer a Ele: obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado por me sustentar, obrigado por me livrar da tentação, das investidas de Satanás. Pedro diz que o diabo anda de redor de ti, procurando como leão a quem possa tragar. Cuidado que o leão está te tragando, cuidado. Ele livrou Daniel, mas se você não abrir o olho, ele não vai te livrar, porque você está dando oportunidade ao mundo, ao pecado, à injustiça, à mentira, à falsidade, a tantas coisas, à iniquidade que é a geradora do pecado. É quando você cria dentro de você as maldades que você vai praticar. É quando você cria dentro de você o mal que você vai fazer. É quando cria dentro de você aquilo que você quer praticar que desagrada a Deus. Isto é muito ruim, isto é muito ruim. É isso que a gente tem buscado em Deus.
E hoje Deus me levou a falar a respeito da salvação para crente. Porque tem muita gente dentro da igreja que não é salvo. Tem muito crente que está na igreja, que prega, que ora, que expulsa demônio, que faz uma porção de coisa, até profetiza, mas não é salvo, porque não obedece à palavra de Deus. E a palavra diz que é a obediência à palavra de Deus que vai nos conduzir às boas obras, a que nós temos frutos dignos de arrependimento, frutos que nos levam para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, para que nós possamos seguir, aguardando a vida do Senhor Jesus Cristo, que breve virá, que breve virá, que breve virá, né? Porque esta é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta noite. Eu quero orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, pelo Senhor ter me tirado de onde eu estava, o Senhor ter me vivificado, me dado uma vida, estando eu morto nas ofensas e no pecado. Ó Senhor, eu andei no erro, mas eu não quero retornar a ele. Senhor, as lutas vêm, as investidas do adversário vêm, as tribulações vêm, mas Senhor, o Senhor tem nos dado graça e força, e tem nos livrado de todo o laço do maligno, e tem levantado pessoas para fazerem a vontade do maligno, para ver se tiram de nós a nossa esperança de vida eterna, o nosso caminhar contigo, o nosso andar contigo. Tenha misericórdia, Senhor, de mim e daqueles que me ouvem, daqueles, Senhor, que estão atentos à Tua palavra, para que eles possam, Senhor, fugir dessas investidas malignas, dessas ofertas de último tempo, ó meu Deus, da riqueza, da grandeza, Pai querido, ó meu Deus e Santo Pai, dá a esse teus filhos o entendimento, discernimento da Tua palavra, compreensão da Tua palavra, para que eles possam buscar a Tua presença, para que eles não venham amar as coisas do mundo mais do que a Ti, Senhor. Meu Deus, a oração do Teu Filho em nosso favor foi que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal que está no mundo, o mal que tem te afrontado, o mal que tem se multiplicado, o pecado que tem se multiplicado, a prostituição, o adultério, a avareza, a mentira, a falsidade, a calúnia. Meu Deus, tem misericórdia destas pessoas maligna, que ainda não entenderam que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que caminha para a vida eterna. Pai de amor, Pai de bondade, visita o teu filho, visita os meus ouvintes, dê a eles a tua bênção, a tua graça, o teu entendimento, a tua palavra e a tua vontade. Senhor querido, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço por esta oportunidade, eu te digo muito obrigado, Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha vida, tenha piedade do meu lar, da minha família, que eles possam viver em obediência à tua palavra, em obediência aos teus ensinamentos, para que, Senhor, possam ascender ao céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua vontade e pelo teu amor. Queridos, eu acredito que a igreja, o Grupo Onda em Paz, logo, logo estará voltando com as suas lives. Mas eu estarei aqui na sexta-feira, certamente trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.